Bom dia. Bom dia, meus amigos, tudo bem? Joyce, Ana, quem mais? Não estou vendo aqui. Erasmo, bom dia. Tudo bem, pessoal? Vamos lá para o nosso estudo do Ceifa de Luz. Hoje a gente faz capítulo 7, tá? Estamos na sequência. Nós não temos continuidade no estudo, apesar da gente ir acumulando conhecimento, não é? Sandrinha, bom dia. Então, vamos começar com uma prece? Então vamos. Pedindo a Jesus, ao Mestre amado, Mestre amigo, que possa nos ajudar, nos influenciar, sobretudo, através do seu amor infinito, que a nossa humanidade possa repensar um pouco mais as suas atitudes, se equilibrar para conseguir absorver a sua vontade soberana, Senhor. E pedimos misericórdia para conosco. Nos ampare, nos inspire, amigos espirituais estejam conosco, agora e sempre. Que assim seja. Bom dia de novo. Amigos, vamos lá. Capítulo 7 do Ceifa de Luz. O título desse estudo de hoje é Legendas do Literato Espírita. Emmanuel não joga palavras ao vento, né? A gente tem sempre aqui uma palavra que nos clama atenção, e essa é a literato do título. É essa que nós elegemos como a palavra mais importante para o estudo de hoje, logo no título, Legendas do Literato Espírita. O que é um literato? Literato é aquele que escreve ou ele acumulou muitos conhecimentos, né? É muito comum em nossa doutrina, no nosso movimento espírita, a gente se reencontrar com pessoas, com irmãos espíritas que estudaram muito e estudam muito, né? Por que isso? Porque um quer saber mais do que o outro? Não pensaria dessa forma. Mas a doutrina espírita, ela é algo muito simples. A base da doutrina espírita é algo muito simples. Se vocês forem pensar, ela é extremamente organizada, né? E tem as suas bases muito bem definidas por Allan Kardec. Isso é inegável, né? Depois de Allan Kardec, vieram muitos estudiosos que continuaram, né, o movimento dentro do que a gente chama de ciência espírita. Então, a base foi trazida por Allan Kardec, mas a gente está desenvolvendo isso. A humanidade teve um tempo que parou, mas a gente tem desenvolvido, né? E, dessa forma, as pessoas elas vão ganhando muito conhecimento, é natural. A gente vai acumulando muito conhecimento. A literatura espírita ela é muito rica. Um dia eu conversava com faz algum tempo já, uns 2 anos ou mais. Eu conversava com o Mário. O Mário é o nosso presidente atual aqui da USE. Não sei se está para mudar. E eu perguntava para ele a respeito de um livro de uma amiga que eu tinha conhecido numa viagem. E ela era inclusive do Nordeste.
E eu adquiri esse livro e achei muito interessante o livro dela. E eu, na minha infantilidade, fui falar com o Mário se era possível a gente pegar esse livro e trazer aqui para a nossa feira espírita, né? Para ser vendido aqui na feira espírita, ser divulgado aqui na feira espírita de Ribeirão Preto. E ele muito gentilmente me explicou que a feira não consegue abarcar todas as obras que são lançadas mensalmente pelo Espiritismo. Eu falei, como assim? Eu não fazia ideia, meus amigos, mas todos os meses são lançados inúmeras obras com cunho espírita. Então isso quer dizer o quê? Que a literatura espírita é riquíssima. A gente tem muita coisa aqui, né? Então, quando o Emmanuel chama a atenção para o literato, é porque as pessoas estudam de verdade e acumulam conhecimento. Agora, chama-nos a atenção que nós acumulamos muito conhecimento e, assim, o que nós fazemos com esse conhecimento? Esse vai ser o desenvolvimento do nosso estudo de hoje, tá? A gente começa, então, pelo versículo bíblico que o Emmanuel separou, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Vamos repetir? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Essa frase foi proferida por Jesus quando estava sendo tentado pelo diabo. É assim? Deve ser, né? Pelo diabo, depois dos 40 dias e 40 noites que ele passa no deserto antes de se apresentar para o messianato. Esse é o contexto. Então Jesus, né, conhece João Batista, melhor, eles já se conheciam, eles eram aparentados, mas já adultos. Ele é batizado por João Batista, né? E aí ele segue para o deserto para passar 40 dias e 40 noites, passa fome, jejua, né? Isso é o que está escrito. E aí, depois de 40 dias e 40 noites, ele estava faminto, né? E o diabo oferece para ele, né, a tentação do alimento, né, oferecendo para ele para abdicar daquela relação que ele estava ali tentando manter, certo? Isso é o que está escrito. Muito bem. A gente transliterando o que é português hoje para a gente, né? Que é nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus, a gente chega na seguinte frase que vem da língua inicial que foi escrita o Novo Testamento, tá? Que é o grego. Então, no grego, fica assim: eu respondo que está escrito, fazendo referência aos textos sagrados. Eu respondo que está escrito: nem somente de pão vive a raça humana, mas da palavra que segue adiante, da discussão ou da eloquência de Deus. Olha só. Por que a gente está falando disso? Por que a gente transliterou, né? Para a gente chegar na profundidade possível para a gente, né? Qual foi a primeira tradução do que foi realmente do acontecido? Foi essa, foi o grego, né? Então, eu respondo o que está escrito. Jesus está fazendo, ele está discutindo com a figura do diabo, né? O diabo ofereceu uma coisa para ele. Ele disse assim: não, porque eu respondo para você que está escrito lá em Deuteronômio 8:3. Ele está fazendo uma referência a um discurso de Moisés. Isso é muito importante para a gente entender o contexto do Emmanuel, da lição de hoje. Discurso. Deuteronômio é o 5º livro bíblico do Antigo Testamento, atribuído a Moisés. Moisés tem o Pentateuco, né? Comumente chamado de Pentateuco mosaico, que é Gênesis, que é o livro da criação,
Êxodo, que é o livro que conta a saída do deserto, a saída para o deserto, né? Quando eles saíram lá da prisão no Egito Antigo. Aí a gente tem Levítico, Números, e o último livro atribuído a Moisés é Deuteronômio. O que é o livro Deuteronômio? Deuteronômio é um livro basicamente entre aspas. Olha o que a gente está dizendo. É um livro que está entre aspas. Por quê? Porque ele é um dos discursos de Moisés quando eles estão a adentrar a Terra Santa. Imagina assim, gente. Você é um conquistador. Imagine que nós estamos assim numa grande nau, vindo lá da Europa, né? Século XVI. Nada foi ainda descoberto, né, pelos europeus, e a gente vem viajando durante meses, né, numa nau. Aqueles navios antigos, todos de madeira, com vela, não tem motor, não tem eletricidade, não tem combustível. Então a gente vem ao sabor dos ventos. E a gente chega num lugar onde a gente avista, depois de muito tempo, a gente avista a Terra, né? A gente avista lá um continente inteiro. Meu Deus, chegamos num lugar completamente desconhecido. Pelos meus cálculos, essa terra não existe. A gente aporta o navio num ponto lá e ainda falta um tanto para nadar, certo? Ou para ir num barquinho menor para chegar até na praia. Quando nós entramos nesse barquinho, todos nós lá, vamos remando para chegar na praia. O conquistador mor, o chefe da delegação, fica lá em cima, né, em pezinho lá, olhando para frente com a sua luneta. Quando ele chega na praia, todo mundo para e olha para ele. E agora? Aí ele faz um discurso ou uma frase de efeito qualquer. Foi isso que aconteceu em Deuteronômio. Os hebreus estavam chegando num monte, já tinha acontecido um monte de coisa. Povos já estavam em guerra, né? Eles já haviam conquistado de volta aquela terra. Eles sobem no morro e a observam lá de cima, toda aquela planície, né? O que a gente chama hoje de Oriente Médio, Palestina, Iraque, pedacinho do Irã, toda aquela planície ali naquela região, né? O Cafarnaum, Mar da Galileia, tudo isso aí. Chega-se ao longe aquilo tudo e Moisés profere esse discurso. Olha como é interessante o discurso aqui no trabalho do Emmanuel desse dia. Então, e o que tinha nesse discurso? Basicamente 3 pontos. Tá? A primeira parte fala dos 40 anos caminhando pelo deserto, recapitula toda aquela jornada. O segundo ponto fala da observância às leis de Deus, né? Ele chama a atenção para as leis de Deus que foram promulgadas um tempinho antes. Isso aconteceu um pouquinho depois da chegada da aliança de Deus para com os hebreus, para com o povo hebreu, e os 10 mandamentos, né? As tábuas da lei, né? Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto? O terceiro ponto é que mesmo que um dia Israel perca novamente a terra, porque eles já tinham habitado aquela terra, né? Que eles percam novamente aquela terra, a terra prometida, não haverá problema. Por quê? Porque vocês poderão se arrepender, né? E Deus encarará o arrependimento como algo bom. Então, primeira coisa, recapitular a dificuldade dos 40 anos. Depois, atenção às leis divinas. E o terceiro ponto? O terceiro ponto é o arrependimento. Se houver um problema, existe a possibilidade do arrependimento. Guarda esses 3 pontos. Isso é o mais importante para o nosso estudo de hoje. Emmanuel chama a atenção do literato, daquele que estudou, que conheceu.
E não era diferente com o povo hebreu. O povo hebreu era um povo extremamente inteligente, estudava muito, lia o que podia, meditava, acumulava muitos conhecimentos, mas utilizava mal as palavras. Uma das expressões hebraicas mais conhecidas que a gente tem no Antigo Testamento, bom dia, Aura, que a gente tem no Antigo Testamento, está expressa nesse livro Deuteronômio, que o Emmanuel está chamando a atenção no estudo de hoje para a gente, que é Shema Israel. Shema quer dizer ouve Israel, porque não basta só conhecer. Olha o que o Emmanuel está dizendo para a gente no estudo de hoje. Não basta ser um literato. Não basta só ler livros. Não basta conhecer, acumular conhecimento. Não basta assistir palestras o dia todo. Então, como é que é? Como é que funciona? Vamos lá, então, entrar de cara agora no que o Emmanuel escreveu? Olha só, optar como deseje por essa ou aquela escola literária, respeitável, mas vincular a própria obra aos ensinamentos de Jesus. Então, assim, eu posso ser espírita, posso ser evangélico, eu posso ser judeu, eu posso ser um ateu, eu posso ser um cientista que não acredita em nada, que nem dá bola para isso. Eu posso ser um budista, qualquer coisa. Mas ele chama atenção para os ensinamentos de Jesus. A moral de Jesus. O que Jesus trouxe e legou para a humanidade. Então, você pode ser o que você quiser. Você pode se denominar qualquer coisa, mas atente-se ao que Jesus trouxe. E continua. Emitir com dignidade os conceitos que expose, no entanto, afeiçoar-se quanto possível ao hábito da prece, buscando a inspiração dos planos superiores. É uma coisa que eu sinto que a gente perdeu, tá? A humanidade perdeu. Antigamente eu via isso nos povos, nos avós, né, nos bisavós. Eles ensinavam as crianças que antes de deitar eles precisavam rezar, né, orar, pedir para o Papai do Céu para dar uma boa noite de sono, aos bons anjos. Cara, e isso ficou uma coisa muito distante dos dias de hoje, porque os apelos são muitos. A gente tem tudo que é tipo de eletrônico disponível para a criançada hoje, para os adolescentes. Aqui em casa, vou confessar para vocês, nós somos espíritas já há bastante tempo, frequentamos o movimento e essa lição está caindo como uma luva para a gente. Eu não peço para os meus filhos, eu não ensinei aos meus filhos que eles têm que orar antes de dormir. Mas por que orar antes de dormir? Tem hora para você orar? É um momento que você se liberta quanto espírito. Então as últimas coisas que você faz antes de deitar, antes de dormir, talvez dirão o norte para a sua libertação ali, momentânea, né? A gente chama em doutrina espírita de desdobramento. Kardec fala de sonambulismo, né? Então, assim, o tanto que é importante a gente fazer prece, né? E eu chamo a atenção para a prece antes de dormir, né? E a gente não tem ensinado as crianças a fazer, às vezes a gente mesmo não faz. Então, Emmanuel diz, meditações conscientes. E continua, exaltar o ideal, integrando-se, porém, com a realidade. Cultivar os pormenores do estilo, considerando em todo tempo a responsabilidade da palavra. Aqui ele chegou no cerne. Aqui ele chegou no cerne. O literato espírita conhece muito, fala bem, né? Mas a palavra aqui não é só o que a gente profere.
Se você já cuida da palavra que você diz e da palavra que você escreve, meio caminho andado, mas não basta, porque ela tem que ser uma palavra que move, né? Uma palavra que é realidade, uma palavra que ela tem sentimento. O grande propagador do cristianismo nascente foi Paulo de Tarso, né? O apóstolo Paulo. Porque Jesus orientou pessoalmente para que escrevesse às comunidades cristãs da época que ele havia fundado. Porque conhecia que ali não seriam proferidas palavras vãs, né? Palavras que não tivessem grandes significados, né? Que não estivessem embaladas com a eloquência da vida dele, porque o importante era a vibração, a vida, né? O que ele transferia ali para a letra. Então, a palavra ganha essa conotação quando a gente fala dela. Ela não é simplesmente algo escrito e algo falado. Ela é algo vivido, né? Ele mesmo escreveu: a letra mata e o espírito vivifica. Se não me engano, é Efésios. A letra mata e o espírito vivifica. Nós temos um compromisso com aquilo que a gente fala, né? Com aquilo que a gente escreve, com aquilo que a gente faz. Se isso está em consonância com o seu íntimo, com o seu pensamento, com a sua maneira de viver, ela ganha força. Se não, ela perde força. Palavras vãs. Emmanuel continua: aperfeiçoar os valores artísticos, todavia, evitar o hermetismo que obstrua os canais de comunicação com os outros. O que é o hermetismo? Hermetismo, ele faz referência a hermético, né? Hermético vem de... eu não vou dar a referência porque eu tenho medo de errar. Eu já ouvi, tá? Mas eu não vou falar. É melhor não falar. Mas o hermético é fechado, né? Lacrado. Quando está hermeticamente fechado, né? Então, eu devo evitar me isolar. Olha só. Devo evitar me isolar, porque dessa forma eu vou exatamente obstruir esse canal de comunicação que Deus nos deu. Por exemplo, os amigos, por exemplo, a família, por exemplo, o centro espírita que a gente frequenta, os amigos aqui nesse nosso encontro matutino do domingo. Então, se eu me fechar no meu conhecimento, para que adianta o conhecimento? É só para eu acumular mais conhecimento, né? Literatura? Para quê? Entesourar os recursos da inteligência, mas reconhecer que a cultura intelectual só por si nem sempre é fundamento absoluto na obra de sublimação do espírito. Em outra passagem memorável do Emmanuel, ele fala sobre as asas do anjo, né? Que os anjos, figurativamente, nas suas asas... Anjo não tem asa, né, amigos? Mas figurativamente nas asas do anjo, ele tem a inteligência de um lado, né, e o amor do outro, né, o sentimento e a intelectualidade. Sem um dos lados, o anjo não voa, né? Fica capenga. Então, não adianta só acumular conhecimento, né? A palavra tem essa conotação. Devotar-se à firmeza na exposição dos princípios que abraça, sem fomentar a discórdia, né? Isso está tão difícil nos dias de hoje, você exprimir a sua opinião, né? Sem motivar uma discussão, às vezes passando por... não só discórdia, né, mas às vezes passando por ataques mesmo, né? As pessoas estão se debulhando por conta de posicionamentos de todos os tipos. Então, ser firme no seu pensamento, mas saber um momento de se calar, um momento de recuar um minuto. Por quê? Às vezes não adianta. Você não vai
convencer pessoas a respeito do seu pensamento. Lembra das palavras vãs? Talvez as palavras ali elas se tornem vãs. O melhor é, se você tem convicção das coisas que você pensa, em vez de ficar falando, mostra através das atitudes. Essa é a nossa, o nosso chamamento de hoje, né? Sair só do universo do discurso, né? Fazer mais do que só o discurso. Afinal, nós temos uma aliança com Deus, né? Figurativamente aqui no discurso de Moisés. Moisés, chegando na Terra Santa, no Deuteronômio, citado aqui por Emmanuel no estudo de hoje, ele sobe, observa a terra e profere o discurso. Mas houve uma história antes disso. Conosco é a mesma coisa. Nós temos uma história pregressa. Coisas aconteceram com cada um de nós. Aí a gente foi estudando, né? Os nossos 40 anos de labuta, né? Isso metaforicamente. Os 40 anos de luta, até que um dia nós subimos o morro, né? O Moabe, e enxergamos toda a planície. E ali vem o discurso, né? Discurso de Deus, as palavras de Deus, segundo versículo 4, capítulo 4 de Mateus, que é o que a gente está estudando. Então, ali nós temos a nossa hereditariedade sendo exposta. Olha aqui, meu filho, isso aqui é tudo para você. Só que tudo que você passou, você precisa demonstrar com as suas ações. Não bastam só discursos. Né? Para a gente colorir o estudo de hoje, tem uma passagem no Seara dos Médiuns. Eu acho que eu citei ele aqui alguns estudos atrás. Capítulo 27, palavra. Finalzinho, o Emmanuel fala assim sobre o verbo, né? A palavra, a atitude, a ação da palavra. O verbo é plasma da inteligência, fio da inspiração, óleo do trabalho e base da escritura. Então, é toda uma ação que ocorre antes dentro de nós, né? Nos nossos pensamentos, e elas se transformam na ponta, no fim, que é aquela palavra. Só que ela está coroada de todos os 40 anos que a gente passou no deserto. E esse 40, porque Jesus passou 40 dias no deserto, né? Citou ali para o diabo, né? Que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Aí ele cita Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, que era o discurso da chegada dos 40 anos. Será que tem a ver 40 anos com 40 dias? Claro que sim. Primeiro que um dia, um ano, 1000 anos, quer dizer a mesma coisa na letra bíblica. Isso está em 1 Pedro 1,13, tá? É a carta que Pedro legou para a gente, está lá na Bíblia, quando ele diz que para Deus um dia é como 1000 anos. Ele está dizendo que são ciclos. Então 40 dias e 40 anos é a mesma coisa, figurativamente, né? Metaforicamente, na letra bíblica. E o 4 tem um significado importante, né? O 4 é o número da reencarnação. Olha como a gente fecha aqui o pensamento de hoje. O 4 é o número da reencarnação. 4 elementos na terra: água, fogo, ar e terra, né? Nós temos as pirâmides do Egito, né? Como a reencarnação desse povo egípcio, que era um dos povos que veio lá de Capela, que a gente tem essa revelação dentro do Espiritismo também, que a gente chama de raça adâmica. As pirâmides apontavam para o céu e elas eram base de 4 pontos. Nós temos o 4 aqui também descritos. Nós temos o 4 descritos na célebre frase de Allan Kardec: nascer, viver, morrer e renascer. E progredir sempre. Tal é a lei.
foi citado por Emmanuel no livro Nascer e Renascer, falando da reencarnação, né? Então o 4 representa a reencarnação. Qual é o motivo da reencarnação? Cada um tem um, né? Mas o motivo da reencarnação é melhorar-se, né? Por isso que a gente planeja, por isso que a gente vive aqui os nossos simbólicos 40 anos, os nossos simbólicos 40 dias, no deserto das paixões, né? Onde a gente não se recorda do passado, o que é bom, para que a gente consiga atingir os nossos objetivos íntimos, objetivos que ninguém prescreveu para você. Foi você que atualmente consegue prescrever junto com os seus maiores o que você deve fazer aqui hoje na reencarnação, né? Filho de quem é, pai de quem é, mãe de quem é, né? Profissão que tem, vizinhos que tem, vizinhos de quem é. Então tudo isso aí tem motivo de ser, de acontecer, né? Então o conhecimento e a bagagem que a gente vai acumulando através da literatura, através da vivência, eles são importantes para que a gente saia vitorioso da reencarnação, né? Os 40 dias, os 40 anos, tem essa referência aqui, o Emmanuel está dizendo. Importante a gente pensar nisso, porém, não basta sofrer. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, tem um dos, eu não lembro o item, se não me engano é 26, acho que é 26, fala abertamente que o bem e o mal sofrer, né? Não basta sofrer, não basta reencarnar, é preciso sofrer com proveito, é preciso viver com proveito, de coração, de alma, né? Me entregar ao que eu mesmo programei para mim. E a palavra ganha toda essa conotação aqui, porque palavras vazias não me farão melhor. É como a asa capenga do anjo. É o literato espírita, aquele que conhece muito, mas não faz nada com isso. O que adianta eu fazer 40, 50 palestras por mês, às vezes 2 palestras por dia, milhares de estudos que eu já fiz, eu estudo a obra para lá, para cá, e eu não consigo conviver com meu vizinho. Eu não consigo ser amável com uma pessoa na rua, no trânsito. O que adianta eu conhecer e ter lido uma infinidade de livros se eu não consigo conviver com uma pessoa que pensa um pouquinho diferente de mim? Ou muito, que seja. O que adianta? Seria melhor não conhecer nada, né? E tentar conviver melhor com as pessoas, tentar viver melhor. Então é essa atenção que o Emmanuel está chamando para a gente. Não adianta só conhecer, né? Aliás, conhecer é quase nada. Né? Conhecer é quase nada. O mais importante é a gente conviver bem. É para isso que a gente veio. Né? E a reencarnação tem esse viés. Eu cheguei aqui e eu tenho motivo de estar aqui. E o motivo cada um que sabe, a gente sabe. Né? Se não sabe, desconfia. Termina o Emmanuel dizendo assim: conservar a certeza do que ensina, mas estudar sempre, a fim de ouvir. Olha só, por que estudar? A fim de ouvir com equilíbrio, ver com segurança, analisar com proveito e servir mais. Servir mais, meus amigos. A gente está estudando demais, é preciso servir mais. O Emmanuel está chamando a atenção para isso. É um estudo muito denso, né? A gente cita muitas obras, muitas coisas aqui, mas eles estão embasados, né? A gente não inventa nada, a gente só tenta costurar todas essas ideias
e fazer com que elas tenham sentido, né? Para ficar bonito no vídeo? Não. Para a gente conseguir trabalhar com elas durante a semana, durante as nossas vidas. Então esse é o intuito de estudar. Estudar para quê? Para conhecer mais? Não, para mudar alguma coisa em nós, né? O que precisa ser mudado. Diz o amigo Rogério aqui, bom dia. Bom dia, Rogério. Muito conhecimento sem obra ou caridade pode gerar soberba e arrogância. Sim, muito conhecimento sem nada construído, né? Sem a caridade pode gerar soberba e arrogância. Perfeito, fechou o nosso estudo de hoje. Que hoje tenha sido uma reflexão importante para todos nós, né? Através do Emmanuel, porque isso aqui não é nada nosso, tá bom? Fiquem com Deus, uma semana abençoada para todo mundo e a gente se vê domingo que vem. Beijos!